Hello everyone, ND aqui para mais um vídeo. E eu sei que eu tô um pouco atrasada aqui, né? Tivemos uns imprevistos. Tenho 3 vídeos no processo contando com esse, mas resolvi fazer esse aqui primeiro. Normalmente eu iria falar sobre esse assunto no final do ano passado, e mesmo já tendo passado um tempinho, já estamos aqui no meio de fevereiro, ainda assim eu quero falar sobre esse assunto porque esse ano a gente vai ter várias estreias interessantes, tanto de filmes quanto de séries. Então eu queria comentar principalmente aqueles que ainda não estrearam, ou pelo menos aqueles que estrearam a partir de fevereiro, ou seja, já estão em cartaz ou estão nos seus primeiros episódios, até mesmo para poder a gente conversar aqui sobre quais podem ser os próximos vídeos, quais as obras que eu posso comentar durante esse ano, quais são as coisas que vocês têm interesse. E claro que eu não vou mencionar aqui todas as estreias, porque é impossível, esse vídeo iria ficar muito longo. Então eu vou falar só das coisas que me chamaram mais atenção. Bom, mas eu não quero deixar de comentar quais foram as estreias de janeiro, porque nós tivemos algumas coisas interessantes. No dia 9 de janeiro, estreou 12/12 O Dia, que é um filme coreano, é um filme baseado em fatos reais, que narra a história do golpe de estado que a Coreia do Sul sofreu no dia 12 de dezembro de 1979. Então esse filme ele foi lançado na Coreia do Sul em 2023 e se tornou um dos filmes mais assistidos daquele ano lá na Coreia. É um thriller político e ele está concorrendo ao Oscar de melhor filme internacional. E das séries, em janeiro, no dia 17, tivemos a estreia da segunda temporada de Ruptura, ou Severance, que é uma série que eu ainda não comecei a assistir, porque eu não tenho Apple TV+, mas é uma série que eu só ouço falar bem e tenho muita vontade de acompanhar. É sobre pessoas que optam por se submeter a um procedimento feito pela empresa que elas trabalham, para que elas não se lembrem da sua vida pessoal enquanto elas estão no trabalho. Então as memórias deles são divididas cirurgicamente. E a história se desenrola quando o personagem principal, que é interpretado pelo Adam Scott, ele descobre que essa corporação está escondendo uma grande conspiração e ele começa a investigar. Então é uma série de drama e suspense. Se você já assistiu Ruptura, primeira temporada, tá assistindo a segunda, então comenta aqui embaixo, deixa aqui um comentário falando o que você acha da série. Agora falando sobre fevereiro, no dia 6, nós tivemos a estreia do filme Acompanhante Perfeita, que é o novo longa de Drew Hancock, que é conhecido pelas séries My Dad X e Suburgatory. Esse é um dos filmes mais aguardados do ano e já tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme é uma mistura de amor com suspense, ficção científica, terror e thriller psicológico. Basicamente, a única coisa que a gente pode saber sobre esse filme antes de ver é que é um casal que passa o final de semana com os amigos numa cabana e um deles é um robô de companhia. Então esse filme tem um plot twist surpreendente, então falaram que até assistir o trailer já dá spoiler. Também no dia 6 de fevereiro tivemos a estreia de Emília Pérez, que eu acredito que vocês saibam que filme é esse, que tá todo mundo comentando, cheio de polêmicas. Mas pra quem não sabe, é a história de uma advogada que tá insatisfeita com a carreira dela até que ela recebe uma proposta de um chefe de cartel que quer mudar de identidade, ou seja, ele quer largar a vida dele de crimes e se tornar Emília Pérez. E a esposa dele é a Selena Gomez. Então é um filme musical que a história se passa no México e depois a Emília Pérez pede ajuda novamente dessa advogada, que é vivida pela Zoe Saldanha, para reencontrar os seus filhos. No dia 13 de fevereiro teremos a estreia de Capitão América Admirável Mundo Novo, que segue os eventos da série do Disney Plus, O Falcão e o Soldado Invernal, onde quem se tornou o Capitão América foi o Falcão, interpretado pelo Anthony Mack. E esse filme também é uma continuação do Incrível Hulk. Então ele é basicamente um filme que deveria ser do Hulk, onde o protagonista é o Capitão América, que na verdade é o Falcão. Confuso, né? Harrison Ford está no filme e ele interpreta o clássico vilão do Hulk, que é o Thaddeus Ross, que depois se torna o Hulk Vermelho, que é aquele militar que persegue o Bruce Banner e que é o pai da namorada dele. Só que nesse filme ele também é o presidente dos Estados Unidos. E assim, de cara o que me chamou mais atenção nesse filme foi o título Admirável Mundo Novo, porque eu gosto muito desse livro, inclusive eu tenho vontade de falar sobre ele aqui no canal, e eu queria saber o que esse filme tem a ver, sabe? Qual é a referência que ele faz a Admirável Mundo Novo? Inclusive, o título anterior era Nova Ordem Mundial. E basicamente a única explicação que eu consegui foi que o Anthony Mack, o protagonista, diz que o título implica que existe um inimigo novo e maior, porque a luta do bem contra o mal já foi encerrada no Ultimato. Então, os bandidos reaparecem, só que com novas crenças, novas ideias, e é um mundo novo que nós estamos entrando. Ou seja, isso soa como uma espécie de reboot da Marvel, porque agora está se finalizando a fase 5 da Marvel, esse é o penúltimo filme.
E daqui a pouco eu já vou falar qual vai ser o último filme da fase 5. No dia 20 de fevereiro, vai estrear o filme O Brutalista, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Motion Picture e Melhor Direção. É um drama histórico que se passa em 1947, quando o arquiteto húngaro, interpretado pelo Adrian Brody, e a sua esposa, interpretada pela Felicity Jones, fogem da Europa após a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. Esse arquiteto, Laszlo Toth, ele era um judeu que sobreviveu a um campo de concentração. Ele ficou marcado na história porque ele construiu o Van Buren Community Center, que era um monumento histórico que continha uma biblioteca, um teatro, um ginásio, um centro acadêmico, né? E esse filme é um novo épico americano e ele discute a ideia do sonho americano. E também como que a arquitetura reflete a diferença no posicionamento político do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Porque antes dessa época, as construções eram muito mais ricas em detalhes, prezavam mais a beleza e a harmonia, e hoje em dia o estilo da arquitetura moderna é mais minimalista e mais prático, o que é uma pena. Mas muito provavelmente esse filme vai defender essa mudança na arquitetura, como é o posicionamento típico dos filmes de Hollywood. E no dia 27 de fevereiro vamos ter a estreia do filme Um Completo Desconhecido, que é a biografia do Bob Dylan, estreado pelo Timothée Chalamet. Eu gosto bastante do estilo musical do Bob Dylan e também gosto de acompanhar os filmes do Timothée Chalamet. Eu acho ele muito bom ator e ele tá completamente diferente nesse filme, assim, bem caracterizado pro papel. Tanto que na primeira foto que eu vi desse filme, eu nem reconheci que era ele. E também está no filme Edward Norton e Elle Fanning. E a história se passa nos anos 60, em Nova York, e mostra a trajetória do cantor desde os seus 19 anos até ele atingir o top das paradas da música folk e rock and roll. Agora as séries. No dia 13 de fevereiro, provavelmente já vai ter passado quando esse vídeo sair, vai estrear a última parte da 6ª e última temporada de Cobra Kai. Também uma série que eu nunca assisti, mas só ouvi falar bem. Talvez algum dia eu assista. E pra quem não sabe do que se trata, o que eu acho bem difícil, essa é uma série baseada na trilogia dos filmes de Karate Kid. A série foi lançada em 2018 na Netflix. Na série são reabertas as competições Cobra Kai e os mesmos personagens do primeiro filme voltam a competir, só que aqui o foco é no personagem do Johnny Lawrence e não no Daniel LaRusso. Me corrijam se eu estiver errado, porque como eu disse, eu ainda não assisti essa série. No dia 16 de fevereiro, vamos ter a 3ª temporada de Yellow Jackets, outra série que também eu nunca assisti, mas que também é muito bem comentada. Que é um drama thriller que conta a história de um grupo de adolescentes que sofreram um acidente de avião em 96. Então a história se passa em 2 períodos, em 96 e em 2021, quando elas ainda estão sofrendo as consequências desse acidente. No dia 16 de fevereiro, teremos a estreia de The White Lotus, que é uma série que eu acompanho. É uma série antológica de comédia dramática da HBO, que está agora na sua 3ª temporada. Cada temporada é um grupo de pessoas diferentes que passa as férias no hotel que se chama White Lotus. Então, cada temporada se passa em um país diferente. Então, geralmente, metade do elenco são os visitantes americanos e as pessoas que trabalham no hotel, que são os moradores do local. A primeira temporada foi no Havaí, a segunda foi na Itália e essa 3ª agora vai ser na Tailândia. Essa é uma série para um público maduro, porque ela é desconfortável, trata da psicologia humana em vários contextos. E cada temporada, pelo menos uma pessoa morre. E só na season finale que a gente descobre quem foi a pessoa que morreu. No dia 23 de fevereiro estreia Suits LA, só que ainda nenhum canal, nenhum streaming comprou essa série, então a gente não tem previsão de quando ela vai estrear no Brasil. Ela vai estrear no dia 23 nos Estados Unidos. Suits é uma série que eu assisti há pouco tempo, eu achei bem legal. Que é uma série que segue 2 advogados que trabalham em Nova York, que são o Harvey Specter e o Mike Ross. E tem todas as temporadas na Netflix. Só que esse vai ser um spin-off, vai se passar em Los Angeles. E o protagonista vai ser o Stephen Amell, que foi o ator que fez o Arrow. Então, ele vai construir uma firma de advocacia com um amigo dele, especializada em direito penal e entretenimento. E nós provavelmente vamos ter a participação de personagens que nós já conhecemos de Suits. Já foi confirmado que o Harvey Specter vai participar de 3 episódios dessa primeira temporada, que vai ter 8 episódios. Finalmente, em março, também teremos muitas estreias. No dia 6 vai estrear o filme Mickey 17, ou Mickey 17, do diretor coreano Bong Joon-ho, diretor do filme Parasita. Esse filme é uma adaptação de um livro e o gênero é ficção científica, fantasia e comédia.
Basicamente a história de um funcionário que é chamado de dispensável, que vai ser interpretado pelo Robert Pattinson. Ele vai numa expedição para colonizar um mundo gelado. Mas por que ele é chamado de dispensável? Porque é uma missão muito perigosa que só poderia ser feita por um dispensável, porque ele é uma pessoa que consegue regenerar o próprio corpo com a maioria das memórias intactas. Só que um dia essa regeneração vai dar muito errado e aí o filme se desenrola. Também temos Mark Ruffalo no elenco. E parece ser um filme, assim, bem esquisito. Eu achei diferente essa coisa de comédia sci-fi. Então, bem original. No dia 13 de março, estreia Código Preto, que é o novo filme do Steven Soderbergh, que é o diretor de 11 Homens e um Segredo, que conta a história de 2 agentes que são casados e a esposa, ela é suspeita de cometer uma traição contra a nação. O marido dela precisa escolher se ele vai ser leal a ela ou ao seu próprio país. É um thriller de espionagem, de suspense, que conta com Cate Blanchett e Michael Fassbender. E o que me interessou nesse filme é que o roteirista é o mesmo que escreveu Jurassic Park e Indiana Jones. No dia 20, teremos a estreia do filme da Disney, Branca de Neve. Finalmente, Branca de Neve chegou e dispensa comentários. Com certeza eu vou fazer um vídeo sobre esse filme quando estrear. Mas antes do filme estrear, queria fazer um vídeo também sobre o desenho e sobre a história original. Ou talvez eu reúna tudo no mesmo vídeo, não sei ainda. E para finalizar março, temos a estreia no dia 6 da nova temporada de Grey's Anatomy. Já até perdi a conta de qual temporada que tá. Nunca assisti Grey's Anatomy. Até já pensei em assistir, mas aí depois quando eu vi que tinha milhões de temporadas, aí desisti. Mas talvez a série mais esperada de estreia no mês de março vai ser Demolidor Renascido, que é uma espécie de reboot e sequência da série da Netflix Demolidor, só que esse vai ser feito pelo Disney Plus. Basicamente é uma continuação. E só mudou de estúdio, provavelmente alguns detalhes vão ser mudados. Eu também não assisti Demolidor da Netflix, mas pretendo assistir em breve. Talvez eu comente também sobre o Demolidor Renascido. Em abril, não temos nenhum filme interessante. E de série, vai ter a estreia da segunda temporada de Andor no dia 22, que faz parte do universo Star Wars e se passa um pouco antes dos eventos que aconteceram no filme Rogue One. O personagem principal, que é o Andor, ele tá no filme Rogue One, e essa foi a única série do universo Star Wars live action que as críticas foram positivas. No dia 24 vai ter a quinta temporada de You, que segue o Joe Goldberg, que é um psicopata que costuma ficar obcecado por algumas mulheres e mata as pessoas que ele vê como uma ameaça para elas ou para ele mesmo. Para mim, You foi bom mesmo só na primeira temporada. A segunda e a terceira foram ok, mas a quarta caiu bastante. Então, na minha opinião, eles deveriam ter encerrado ou na terceira temporada ou no máximo na quarta. E teremos também a estreia da nova temporada de The Last of Us nesse mês, mas não sabemos o dia. Eu não sei se vocês perceberam, mas minha voz tá um pouco diferente em alguns momentos do vídeo. É porque eu tô gravando isso uma semana depois da gravação anterior. Então, no momento em que eu estou gravando agora, já foi confirmada que a data de estreia de The Last of Us, na segunda temporada, vai ser no dia 13 de abril. E The Last of Us é uma série baseada no jogo de mesmo nome, onde o personagem principal é o Joel, que é o Pedro Pascal, e ele precisa proteger uma menina de 14 anos, que é a Elle, que é imune a um vírus que transforma as pessoas no que eles chamam de Cordyceps. E genericamente falando, é uma espécie de zumbi, mas não é bem isso. A primeira temporada foi muito boa, mas já tem tanto tempo que eu nem lembro mais direito. E estou curiosa para assistir a próxima. Então, tanto You quanto The Last of Us, que são séries que eu acompanho, são prováveis temas para os próximos vídeos. Em maio estreia o último filme da fase 5 da Marvel, que é Thunderbolts, que é uma equipe de super-heróis com vilões e anti-heróis, bem no estilo Esquadrão Suicida, que conta com vários atores conhecidos, alguns já reprisando seu papel, Florence Pugh como a irmã da Viúva Negra, mas que agora é a Viúva Negra que substituiu Sebastian Stan como Soldado Invernal, e o David Harbour, que é o Hopper do Stranger Things, e agora vai reprisar o seu papel de Guardião Vermelho. No dia 22 de maio, mais uma estreia da Disney, o live action de Lilo e Stitch. Até que estou com um pouco de curiosidade para conferir esse filme. Pelo trailer, parece que vai ser bem fiel ao desenho, que pra mim é um ponto positivo. A única coisa é que o CGI tá muito artificial, da mesma forma como foram os últimos live actions da Disney, com exceção do Mufasa.
Pra quem nunca viu o desenho, ou já esqueceu, é a história de uma menina que mora no Havaí e que ela adota o Stitch, mas ela pensa que ele é um cachorro. Mas na verdade, ele é uma experiência científica que foi feita para ser uma arma de destruição e ele está sendo procurado pelos extraterrestres do planeta em que ele foi criado. E também no dia 22 vai estrear Missão Impossível: O Acerto Final, que vai ser o último filme do Missão Impossível. Assisti os primeiros. Não é um gênero que me prende muito, então provavelmente não vou comentar sobre esse filme, mas só queria comentar aqui porque vai ser uma estreia importante desse ano. Agora vamos para os filmes de junho. No dia 13 teremos o filme Como Treinar Seu Dragão. Espero que seja um bom filme, apesar de eles não serem fiéis à etnia dos personagens. Vou ignorar esse fato, porque eu realmente espero que seja um bom filme, porque as animações são muito boas, principalmente a primeira, então vamos esperar pra ver. No dia 19, teremos a estreia de Extermínio: A Evolução, que é o terceiro filme da trilogia Extermínio. Eu achei, assim, bem infeliz essa tradução do título, porque no original, no inglês, o nome do primeiro filme é 28 Days Later, ou seja, se passa 28 dias depois do apocalipse zumbi. O segundo é o 20 Weeks Later, e o terceiro é o 20 Years Later, que é esse que vai estrear agora. Só que aí, porque eles traduziram o primeiro filme para Extermínio, eles não puderam fazer esse jogo de palavras com o título. Então, aí o primeiro é Extermínio, o segundo é Extermínio 2 e agora o terceiro vai ser Extermínio: A Evolução. E o terceiro que agora vai ser 28 anos depois. Então, naturalmente, o elenco vai ser outro, com atores bem conhecidos como Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes. A quarta temporada de The Bear, ou O Urso, está prevista para junho, mas sem dia certo ainda. É a história de um chefe de cozinha que herda um restaurante falido da sua família e ele enfrenta vários problemas tentando fazer esse restaurante dar certo. Na primeira temporada, em 2022, foi considerada uma das melhores séries do ano. Ainda não tive a oportunidade também de assistir The Bear. Comecei a assistir acho que o primeiro episódio, mas não me prendeu. Talvez um dia eu volte. E um dos filmes mais esperados do ano também, no dia 10 de julho, estreia Superman. E aí, vocês estão ansiosos para assistir Superman? Só para deixar registrado aqui, eu gosto de filmes de super-herói, apesar de que nesse momento eu já tô um pouquinho enjoada disso, né? A gente teve tanto filme de super-herói. Mas esse ano parece que vai dar uma renovada aí, então eu tô ansiosa pra assistir Superman. E também o Quarteto Fantástico, esse novo Quarteto Fantástico, porque eu tava já anos esperando que fizessem um bom filme de Quarteto Fantástico. Eu até gosto daqueles dois primeiros lá, os mais antigos. Aquele reboot que fizeram foi terrível, mas eu espero que esse agora seja bem feito. Vai estrear no dia 24 de julho. E vai ser o primeiro filme da fase 6 da Marvel. Ele vai ser um filme bem diferente dos outros filmes, não vai ser uma história de origem, vai ser ambientado numa realidade alternativa que se passa numa espécie de anos 60 futurista. Então, por ser nessa realidade alternativa, não vai ter a presença de outros heróis. Então é uma maneira que a Marvel encontrou de não precisar relacionar essa história com os outros heróis do universo da Marvel. E já está confirmado que vai ter a presença do vilão Galactus e a surfista prateada, que nessa versão vai ser uma mulher. O quarteto vai ser interpretado pelos atores Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss alguma coisa. Baccarat. Em julho não temos nenhuma série que mereça ser mencionada. Geralmente as séries demoram mais tempo para poder confirmar a data exata do que os filmes. Então, nós só temos data para as séries que vão estrear até o mês de junho. Esse vídeo eu vou encerrar por aqui. E no próximo vídeo, que eu vou falar dos filmes que já estão confirmados de agosto a dezembro. E as séries que serão lançadas esse ano, mas não sabemos ainda o mês exato.